Olá, eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, o CCBU. O CCBU é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 em Miami por voluntários, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Aqui em Miami, estamos já nos preparando para a 38ª edição do Miami Film Festival, que vai acontecer do dia 5 ao dia 14 de março. E esse ano, o Miami Film Festival vai ser híbrido. Haverá apresentação presencial de filmes nos cinemas Olímpia, Downtown Miami, e Silver Spot. Mais de 100 filmes participam e podemos optar por assistir os filmes, masterclasses, palestras da nossa própria casa. Dentro dessa vibe do festival, o nosso convidado da CCBU Live hoje é o diretor, roteirista, produtor Pedro Koz, que está apresentando o seu filme mais recente no MIF, o Rebel Hearts. Ele é um carioca que cresceu também em Miami, onde foi aluno da Ransom Everglades. Ele se formou em direção teatral na Universidade Yale e vive hoje em Los Angeles. Recentemente, Pedro Koz escreveu o roteiro e produziu o documentário original de Jehan Nujjain e Karim Emmer, The Great Hack, Privacidade Hackeada, em português, exibido na Netflix. Esse documentário foi indicado para o prêmio BAFTA e foi um dos finalistas do Oscar. Fez o seu debut como diretor com o filme Bending the Arc, lançado no Festival Sundance de 2017, e ganhou um Emmy de melhor edição de um programa não ficção com The Square, dentre outros prêmios e indicações. Pedro, muito obrigada por aceitar o convite para essa CCBU Live. Eu que agradeço. Estou adorando estar aqui. Infelizmente, não em pessoa. Que bom. Bom, mas esse é o novo normal. A gente fica cada um no seu canto. Exatamente. Pois é. Pedro, fale um pouco do filme que você vai apresentar no Miami Film Festival, Rebel Hearts. Como surgiu a ideia de fazer um filme sobre freiras? Bom, o Rebel Hearts é uma história incrível sobre as freiras do Imaculado Coração de Maria, que basicamente rebelaram contra a patriarquia da Igreja Católica e contra o cardeal de Los Angeles na época dos anos 60. Elas estavam fazendo um montão de mudanças e reformas na maneira que elas viviam, incluindo o hábito. Elas pararam de usar o hábito. E também mudaram uma maneira que elas ensinaram. Era uma ordem de freiras que eram professoras. E elas eram extremamente bem educadas, com PhDs e mestrados das melhores universidades nos Estados Unidos. E na maneira que estavam vivendo, começaram a ver que precisavam de mais autonomia na vida delas. Mas esse movimento para fazer mudanças meio que enfureceu o cardeal daquela época aqui de Los Angeles, o cardeal McIntyre, James Francis McIntyre. E então começou uma grande batalha entre esses dois lados e que basicamente mudou a maneira que começou um movimento também, acho que no país inteiro, no mundo inteiro, sobre o lugar das freiras no mundo e como que podiam ser, e também o lugar de mulheres, de certa maneira, no mundo, que estavam começando a batalhar para melhores condições, e mais inclusão na vida em geral. E essa ordem de freiras eram extremamente bem educadas e bem-sucedidas em várias maneiras. Então, essa história incrível eu não conhecia, chegou a mim por uma amiga minha que mora aqui em Los Angeles, que falou: olha, essa história talvez você goste. E a produtora que começou o filme, a Shawnee Isaac Smith,
começou a filmar essas mulheres incríveis no final dos anos 90. E ela criou basicamente uma enorme biblioteca de entrevistas pessoais com essas ex-freiras nessa época, que ainda estavam bem de saúde e puderam dar o depoimento das vidas delas. E quando eu vi essas entrevistas, eu me apaixonei por elas, me apaixonei pela essa história, pela imaginação que elas tinham, e pela maneira que elas repensaram a maneira de viver a fé delas e de ser parte do mundo, né? Muitos também inspirados pelo Segundo Conselho do Vaticano, que também aconteceu no começo dos anos 60. Então, foi uma coisa que eu falei, não, eu tenho que contar essa história, eu tenho que fazer esse filme. E aí eu embarquei nessa aventura, foi em 2000, eu tinha acabado, estava terminando o meu filme anterior, o Band in New York, foi em 2016. E aí foi 4 anos de luta para conseguir o financiamento para fazer o filme, que veio aos pouquinhos. Começamos a filmar e a gente começou a editar em 2019, e era muito material de arquivo. Então, não só as entrevistas que a Shawnee fez, mas essa história, essa grande batalha entre a patriarquia da igreja e essas freiras, foi uma coisa muito documentada na época. Era manchete em todos os jornais, do New York Times ao LA Times, a BBC, a ABC. Então, era uma coisa que estava muito presente na mídia naquela época. Então, foi o processo da gente encontrar todo esse material, né? Foi uma investigação, foi uma caça ao tesouro, de certa maneira. E demorou bastante. Esse tipo de processo é uma coisa que demora um pouco para recolher todo o material de arquivo. E aí a gente começou a fazer a edição e demorou terminamos de editar logo antes da nossa estreia no Festival do Sundance, agora em janeiro. Então o filme é novíssimo. Novíssima, acabou de sair. Então estamos começando a nossa jornada para lançar, e o Festival de Miami é o nosso segundo festival, que eu estou super empolgado de fazer parte. Legal. E como é que você caracteriza a importância e o impacto das ações das Irmãs do Imaculado Coração de Maria? Você vê isso como que teve um impacto na sociedade? Você acha que houve? Eu acho que teve um enorme impacto na sociedade. Como? De algumas maneiras. Primeiro, e o mais fundamental, foi um impacto educacional que essas freiras incríveis tiveram aqui em Los Angeles. Elas tinham uma faculdade, não só uma escola e uma faculdade. E a faculdade delas era um centro cultural aqui em Los Angeles. Era um lugar onde a Jane Fonda veio falar, o Tom Hayden, um político, o John Cage, um músico, vários, Saul Bass, tipo, a lista de nomes de pessoas da época que passaram para conversar, para falar nessa universidade, eram incrível. E elas eram extremamente, como eu falei, bem educadas em termos, tinham mestrados e doutorados das melhores universidades do país. E o que elas fizeram para as alunas delas, elas educaram as alunas delas para serem líderes. E naquela época era uma coisa que era muito raro. Tipo, para as opções para mulheres naquela época nos Estados Unidos, no mundo inteiro, aliás, não só nos Estados Unidos, eram mais limitadas, e elas deram... Você está falando de que década? Anos 60, anos 50, anos 60. E no final dos anos 60, a gente começou a ter o segundo movimento do feminismo, o primeiro sendo na época dos anos 20. Mas é uma coisa que elas
educaram as alunas delas para serem líderes na sociedade, líderes em ciência, líderes em literatura, em artes, em lei, em tudo. E elas em si mesmas, nessa comunidade, faziam entre si. E era uma ordem de freiras totalmente, de certa, elas se achavam independentes, eram independentes para fazer o que queriam. E essa maneira que elas criaram uma geração de líderes, eu acho, de certa maneira. Então, esse impacto educacional que elas tiveram é tremendo, foi enorme. E também o impacto que aconteceu quando elas, de certa maneira, desafiaram a patriarquia da igreja, começou um processo de questionamento, porque a igreja, no começo dos anos 60, com o Segundo Concílio do Vaticano, falou: vamos abrir as portas, né? Vamos ser parte do mundo, vamos fazer as reformas que são necessárias porque a igreja, de certa maneira, se deu conta que era muito retrógrada, de certa maneira. E era muito para dentro. Esse movimento de fazer parte do mundo, elas fizeram parte do movimento de civil rights, né? Que uma delas até foi para Selma para caminhar com Martin Luther King, o movimento dos farm workers laborers, que é dos fazendeiros aqui na Califórnia, o movimento contra a guerra do Vietnã. Então, elas começaram a fazer parte desses movimentos sociais que estavam acontecendo no mundo. E inspiraram também várias outras ordens, acho que de freiras, naquela época, a também começarem a fazer mudanças. Mostrarem que era possível, que era, de certa maneira, viver a fé que elas todas se sentiam chamadas, mas, de certa maneira, não se sentiam empoderadas a fazer. Então, começou, depois disso, várias ordens também, pelo mundo inteiro e também nos Estados Unidos, a fazer as mudanças que elas começaram a fazer. Infelizmente para elas, em Los Angeles, elas não ganharam, de certa maneira, a batalha contra o cardeal aqui, mas elas repensaram o que era viver a fé delas e criaram elas em si própria a comunidade independente delas, e que existe até hoje, está super bem. E é uma comunidade hoje em dia aberta para homens, mulheres, de todos, de qualquer aspecto de vida, e continuam repensando o que é viver a fé, o que é viver o chamado de cada um, para trazer justiça para o mundo. Elas continuam com a escola e a universidade? A universidade fechou em 1980, mas continua com a escola. A escola existe aqui, é uma das melhores escolas de Los Angeles, o Immaculate Heart High School, em Hollywood mesmo, e é uma escola conhecida por ser bem avançada em termos bem progressista, bem progressista aqui. E é uma escola com certo renome aqui em Los Angeles. Legal. Agora, você escreveu o roteiro também desse filme? Eu escrevi o roteiro com a Shawnee Isaac-Smith, que filmou as entrevistas, e com a editora incrível, a Erin Barnett, com quem eu trabalhei também no Privacidade Hackeada. E o que mais você gosta do filme? O que nós que vamos assistir o filme devemos prestar atenção? Isso é uma ótima pergunta. Eu não sei se tem uma resposta certa, mas eu acho que foi o que talvez seja a razão que eu me apaixonei pelas histórias, que são as freiras em si. Desde a Madre Superiora, a Anita Caspary, a presidente da faculdade, a Helen Kelly, a artista, uma das freiras foi uma artista super conhecida chamada Corita Kent, que fez um ícone da arte pop dos anos 60. O selo da Love Stamp, o selo do amor americano, da Love Stamp, dos anos 80, foi ela que fez.
E então E ela é freira? Ela foi uma freira nessa ordem. E, aliás, ela virou artista, ela virou esse ícone da arte pop por causa dessa ordem de freiras, que viram nela o potencial pela arte. Então, elas encorajaram, essa ordem encorajou a Corita a fazer a estudar arte. Aí depois Que fazer um mestrado em interessante! arte. E depois ela começou a fazer, a Corita começou a fazer os trabalhos dela, os serigraphs, né, que é o que eles silkscreen. E você vê no filme ela fazendo as obras de arte dela. Legal! E isso ela foi começando a ficar, sabe, a pegar um certo renome, mas isso muito por causa das freiras que começaram a expor o trabalho dela nos Estados Unidos inteiro. Aí, com isso, ela foi recebendo um certo renome pelo trabalho dela e virou famosíssima no mundo Interessante. Elas inspiram, né, os seus alunos e Com a certeza. criar, a seguir seu sonho. Quando é que o filme será apresentado? Como é que funciona a apresentação do filme num festival híbrido? A apresentação do Rebel Hearts no Festival de Miami vai ser uma apresentação online, virtual. Então, a nossa apresentação será no primeiro dia do festival, que vai ser sexta-feira que vem, dia 5 de março, que começa ao meio. Você pode entrar no site do Festival de Miami, busca lá o Rebel Hearts, é um dos filmes na seleção, e tem a opção de pegar o ticket e você tem 40, se eu não me engano, você tem 48 horas para ver o filme. 48 horas começando ao meio-dia do dia 5 de março até o meio-dia do dia 7 de março. E você pode ver em casa. E também o Festival de Sundance foi também uma maneira bem parecida. Eu sinto falta eu Das espero um dia pessoas. poder exatamente fazer uma apresentação num cinema com pessoas, mas essa é uma maneira muito legal que também acho que aumenta a acessibilidade ao filme, né, para as pessoas verem talvez filmes que normalmente não veriam, que podem ver no conforto de casa. É verdade. E para quem está nos ouvindo, vale a pena vocês entrarem no site do festival, porque tem toda a explicação de como você pode assistir na sua televisão, no computador, é claro, mas também na sua televisão. Como é que você faz? E eles explicaram como é que você faz a ligação com o cabo para a sua televisão, está tudo explicadinho lá. Então, vocês não percam, porque esse festival, há 36 anos, é maravilhoso. 38 anos, é um dos pontos altos da cultura de Miami. Pedro, conta para a gente um pouco como é que é o processo para se participar de um festival. Como é que se escolhe um filme para o festival? Como é que é isso? Bom, tem algumas maneiras que você pode fazer. Por exemplo, com o Festival de Miami, o Festival de Sundance, você pode aplicar o seu filme. O Festival de Miami é um dos festivais de mais renome nos Estados Unidos, hoje em dia. Então, é uma grande honra fazer parte da seleção do Festival de Miami. Então, normalmente, você tem que aplicar com alguns meses de antecedência. Você entra na página do festival, você tem normalmente informação como que aplicar, você pode ter que preencher um formulário bastante grande, com a informação do filme e tudo, e aí você manda também um link do filme, né? E aí tem um comitê de programadores do festival que veem todos os filmes e fazem a seleção. E que eu saiba, são, acho que quase milhares, centenas ou quase milhares de filmes que são submetidos que aplicam todo ano, e a seleção é anunciada, acho que em janeiro. É um processo parecido para o Festival de Sundance, você aplica no final do ano anterior com o filme, e aí tem um comitê de programadores que vêem todos os filmes e fazem a seleção. Então, e às vezes, com um filme ter estreado, por exemplo, o Rebel Hearts ter tido estreado no Festival de Sundance,
já começa a abrir portas. Então, outros festivais começam foi para o Festival de Sundance e também começam a convidar. Então, a gente então depois que você fica famoso, aí o pessoal te convida. Então, a gente vai ter mais festivais que a gente foi convidado e a gente está super empolgado também para fazer a gente fala, um turnê de festivais, né? Maravilha! Agora, você vai ficar, esse filme vai ficar só em festivais americanos ou ele vai para fora também? A gente também vai começar a fazer festivais internacionais daqui a pouco. Acho que em breve, daqui a uns 2, 3 meses, a gente vai começar também a fazer festivais internacionais. E em breve vamos ter um anúncio que vamos ter um lançamento no filme esse ano. E acho que nos próximos dias vamos ter um anúncio sobre isso, quando que vai ser o nosso lançamento e por onde. Que legal! Mas antes de passar para a minha próxima pergunta, eu queria te dar os parabéns, porque dentre milhares de filmes, o Rebel Heart ser escolhido como um dos 100 participantes da edição desse ano do Miami Film Festival, parabéns, né? Muito É o obrigado. máximo. E é super especial para mim, sabe, eu passei a minha adolescência em Miami, é um lugar que Pois mim, é, é uma casa, sabe, você tem um lado Miami, né? Com certeza, com muito, Pois muito. é, pois é. Agora, eu queria também, agora já sabemos tudo sobre o Rebel Heart, eu queria falar um pouquinho sobre um outro trabalho seu, o documentário The Great Hack, A Privacidade Hackeada. Eu assisti. Eu comecei a assistir porque era seu filme. Mas aí, com 5 minutos, o filme simplesmente me envolveu. Aquilo era um thriller e eu não consegui parar. Aquilo ali foi um dos melhores documentários que eu já vi. Gente, quem não assistiu, tem que ver. Está no Netflix, chama-se The Great Hack, e é a história de como a Cambridge Analytica hackeou dados, usou dados das pessoas e influenciou a eleição do Brexit, a eleição do Trump, a eleição dos Estados Unidos e possivelmente a eleição do Brasil também. Fala um pouco sobre esse documentário, porque esse filme é muito bom. Muito obrigado. Foi uma jornada bem louca e que todo dia era um dia amedrontante e às vezes as pessoas que a gente conheceu e o processo foi bem louco, de certa maneira, mas foi... Por que amedrontador? Por quê? Porque é uma maneira que o que a gente começou a descobrir é que esse mundo de dados, né, dados pessoais, que é basicamente que sem nós saber que que estão sendo pegues sem nossa permissão, estão sendo usados para analisar nossas personalidades, para prever o nosso comportamento e para influenciar o nosso comportamento. Desde a coisa que a gente compra no supermercado ao nosso voto. Então, sabe quando você entra no seu Instagram ou no seu Facebook, você começa a receber os anúncios, né? E esses Aí anúncios... você vira para o seu marido e fala assim: eu acho que eles estão escutando a gente. Exatamente. A gente tem aquela leve noção que será que estão escutando a gente? E às vezes não estão escutando, mas estão pegando tudo. Todo clique, toda busca que você faz no Google, todo, sei lá, o like que você dá no Facebook, tudo que você faz toda compra que você vai no supermercado, você usa o cartão de crédito, você faz uma compra online, você usa seu cartão de crédito, você vai na Amazon, você compra alguma coisa. Então, por exemplo, eu compro muito HD, né, para fazer os filmes, esses HDs aqui, onde coloco todo o material. Então, compro muito HD. Então, e faço pesquisas. Então, esse mundo virtual sabe que eu uso muito HD e que eu provavelmente faço cinema, porque eu fico recebendo um montão de anúncios sobre não só HDs, mas equipamentos de cinema.
ano passado tive um problema de joelho, tive que fazer uma fisioterapia, então tive que comprar aqueles elásticos para, sabe, para fazer alongamento, essas coisas. Meio que já começa a receber todos aqueles anúncios sobre alongamento. Eles sabem prever o comportamento e o que está acontecendo quando você fica doente. Por exemplo, eu comecei a receber anúncio de Sudafed, aquele remédio quando eu tive uma gripe forte 2 anos atrás. Tipo, gente, como que eles sabem? Então, é uma coisa que a gente, sem saber, basicamente, a gente vive uma vida totalmente debaixo de uma vida aberta, totalmente exposta. Exatamente, totalmente exposta e monitorada, né? E isso é muito assustador, Pedro. Não é? E também, o que é mais assustador ainda, é que eles conseguem influenciar o comportamento não só da maneira que a gente compra, mas da maneira que a gente se relaciona e da maneira que a gente vota. E isso é uma coisa que eu acho que perigoso para as nossas instituições democráticas, para nós, como nós nos relacionamos um com os outros, né? Então, eu acho que a gente está vendo muito os efeitos disso, os efeitos da polarização, né, política, que não só dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, no Brasil está tendo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa, para mim, que é muito alarmante. E a gente está vendo agora um movimento para controlar um pouco como os nossos dados pessoais são usados. A gente vê isso em legislação aqui nos Estados Unidos, no Brasil também tem uma legislação, na Europa, aliás, uma das legislações mais fortes é na Europa, porque o negócio que a Facebook, a Google, todas essas plataformas, como que elas fazem dinheiro? Fazem dinheiro vendendo as suas buscas. Todos esses dados de certa maneira, um commodity que está à venda, está num leilão virtual. Meu Deus. Sem nós sabermos. Sem a gente saber e sem a gente aprovar. Exatamente. E como é que você chegou nisso? Como é que você chegou no The Great Hack? Você não dirigiu The Great Hack, você foi o roteirista. Eu não dirigi, eu escrevi e produzi. Eu comecei no projeto também em 2016 e trabalhei com o Karim Quadrihan, cujo eu tinha trabalhado no The Square, no documentário que eu editei em 2013, 2014. E a gente ficou muito próximo. E eles chegaram para mim perguntando se eu queria fazer parte de um documentário que eles estavam fazendo naquela época, em 2016, sobre o hackeamento do estúdio Sony. Lembra em 2000? De qual? Da Sony, do estúdio no final de 2015, quando teve... eu me lembro vagamente disso. Que foi atribuído à Coreia do Norte. Foi, lembro. Lembra? Sobre o filme The Interview. Bom, eles queriam fazer um filme sobre aquele hack, tá? Aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer... eles já tinham começado o projeto. A Netflix ficou interessada em financiar o filme, distribuir o filme. Então, eu entrei no projeto, a gente estava bem no começo das filmagens. E o que a gente começou a descobrir é que ele era no começo de 2016. A gente filmou um pouco, a gente começou a fazer pesquisa nesse mundo, e aí aconteceu as eleições de 2016. Primeiro, as eleições do Brexit, em junho de 2016, na Inglaterra e no Reino Unido, e depois as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. E todo mundo ficou, gente, o que aconteceu? Né? Foi uma maior surpresa para todo mundo. E o mais que a gente começou perguntando, filmando e falando com os experts desse mundo virtual, naquela época era o que todo mundo estava falando, o que tinha acontecido na eleição, como que foi possível o que aconteceu. E a gente começou a investigar isso.
E uma pergunta foi puxando a outra, e um expert foi puxando o outro expert, e a gente acabou se deparando num buraco muito maior. E conhecemos pessoas que falam, gente, essa companhia não era olha o que essa companhia fez. E é uma coisa que não era só essa companhia que estava fazendo, mas foi um exemplo principal para nós. E a gente começou a investigar, falar com pessoas, com jornalistas. A gente conheceu com a Carol Cadwalader, que é a jornalista que tá no filme. E aí foi o que lhe deu. A gente, então, até em 2017, a gente viu que a história não era mais a grande história, o grande hack, não foi o hack dos estúdios da Sony, foi o que aconteceu nessas eleições e o que estava acontecendo com os nossos dados pessoais, não só pela Cambridge Analytica, mas pela indústria em geral. Então, a gente mudou o foco do filme e começamos a ir nesse buraco negro, de certa maneira, Oh my God. e começamos a investigar essa história. Nós temos aqui uma pergunta da Glória Johnson. Ela pergunta se o seu documentário foi anterior ao The Social Dilemma. A gente foi lançado, o Great Hack foi lançado em julho de 2019. E o Social Dilemma foi lançado ano passado. Então, a gente estava... Certo. Quem sabe eles se inspiraram em vocês, né? Eu sei que a gente estava trabalhando... O Jeff, que é um documentarista maravilhoso que fez o Social Dilemma, começou a fazer... Acho que ele começou a fazer o Social Dilemma tipo um ano, mais ou menos, depois que a gente começou o nosso. A gente estava fazendo ao mesmo tempo, só que foi um foco um pouco diferente que a gente tomou. Certo. Tem uma outra pergunta aqui da Marcela Sabino. Ela quer saber, Pedro, como é o seu processo criativo? É uma ótima pergunta. Eu diria que o processo criativo varia muito pela história que eu estou contando e pelos materiais que existem. Mas sempre começa com personagens que eu acho inesquecíveis, ou uma história que eu acho que eu me identifico com. E aí eu começo a investigar. Eu sempre começo... O processo sempre começa com uma investigação. Eu começo a ler um montão de livros, fazer muita pesquisa. Então, é um processo que começa com pesquisa e que eu vou me aprofundando na história e nos temas ao redor da história. E aí, quem são os personagens que vão nos levar nessa história? No processo do Privacidade Hackeada foi isso. A gente tinha a temática, né? A hackeação dos dados pessoais. Mas quem que são os personagens que vão nos levar nessa história? Quem que vai contar essa história para a gente, né? Os meus filmes, eu nunca faço narração. Eu gosto das histórias, eu gosto da gente, nós, a plateia, estamos caminhando, sabe, com esses personagens e tendo essa experiência com esses personagens. Então, sempre pergunto quem que vai contar a história, quem que são os personagens e qual são o arco, qual é a jornada deles, né? Às vezes, como Privacidade Hackeada, a jornada está acontecendo literalmente naquela hora em frente dos nossos olhos. No caso do Rebel Hearts, do Corações Rebeldes, é uma coisa que já aconteceu e foi contada pelas freiras do Imaculado Coração de Maria. Então, mas essas sempre as perguntas. Aí, quando eu vejo qual é a história, quem são os personagens, aí começo a ver qual é o material que tem, como que a gente vai contar essa história, qual é a maneira mais, eu falo, mais cativante, né? Mais imersiva, que é o que eu posso contar essa história. E aí, se é material filmado, qual a maneira que a gente vai filmar? Se é material de arquivo, o que tem disponível? Então é isso que eu fico... É um montão de perguntas que eu vou me perguntando e criando, né, a estrutura do filme. Aí é o processo de filmagem e depois o processo de edição, que também demora vários meses. Porque em documentário, o roteiro a gente escreve na parte de... A grande parte do roteiro, vamos dizer, entre aspas, acontece na parte de edição. Quando a gente está editando filme e criando a história, às vezes, de materiais
desde material filmado até materiais de arquivo, cartas e animação, no caso do Rebel Heart, que tem bastante animação. Ah, você tem animação também? Bastante, a gente tem quase 10 minutos de animação no Rebel Hearts, que foi Mas uma como, maneira... desenhos? São desenhos? tipo um desenho animado, exatamente, que é Que incrível, muito interessante. inspirado pelo trabalho da Sister Corita. Ah, Que a gente... aliás, a Marcela Sabino colocou, para quem está assistindo, vocês podem olhar no chat do Facebook, a Marcela Sabino colocou um link para o trabalho da Sister Corita. Exatamente, que tem um trabalho maravilhoso, incrível. E a gente ficou muito inspirado pelas obras de arte da Sister Corita. E como o material de arquivo que a gente tinha era incrível, mas também não contava todos os trechos da história. Então, a gente começou a pensar como que a gente vai contar esse trecho aqui ou esse trecho aqui. Como que a gente vai fazer este filme, essa história ficar mais cativante. Então a gente começou a nos perguntar na edição o que a Sister Corita faria aqui. E a gente ficou inspirado pelo trabalho dela e a gente começou a animar, a gente começou a fazer... eu entrei em contato com uma animadora incrível, islandesa, que mora em Montreal, e ela tem uma animação super artesanal, de certa maneira. E uma animação que parece quase que as camadas da obra de arte da Sister Corita. Então, a gente começou a brincar com isso um pouco e desse processo foi criado a animação do Rebel Hearts, que tem bastante, e é uma evolução bem legal que a gente criou com a Una, e nesse processo foi uma coisa genial que eu amei. Pelo que você contou, o seu processo é bastante orgânico e, de certa forma, você também se surpreende com o produto que tá acontecendo, né? Eu digo que eu estou a serviço da história, né? E dos personagens. Da melhor maneira e da maneira mais cativante para contar a história, mas eu acho que literalmente eu gosto de dizer eu estou a serviço da história que eu estou contando, estou a serviço da jornada desses personagens. E você está trabalhando em algum projeto novo? Tem alguns, eu tenho mais um projeto que vai ser lançado esse ano, um documentário curta-metragem que vai ser lançado na Netflix sobre a crise que a gente está tendo nos Estados Unidos de moradores de rua, o que está causando essa crise de homelessness, né, que está acontecendo, e mais da perspectiva dos moradores de rua, em Los Angeles, em São Francisco e em Seattle. E vai ter a estreia na segunda metade desse ano, acho que no outono de 2021. Netflix também? Netflix também. Certo. E também estou trabalhando em outros projetos, uns de ficção e uns também de documentário. Aliás, um que talvez até que eu espero que vai me trazer a Miami em breve. Ah, que ótimo! E como é que você, pelo jeito, você prefere documentário a trabalhos de ficção, não é? Eu adoraria, eu acho que eu adoro contar histórias que são janelas à nossa natureza humana, queira ser documentário ou ficção. Eu tive a sorte de trabalhar em filmes de documentários maravilhosos com documentaristas incríveis. E abriu muito essas oportunidades para mim. Eu também adoraria fazer ficção. Eu estudei teatro na universidade e também quero exercitar esse músculo, vamos dizer, de certa maneira. E eu acho que trabalhar esse lado e criar as oportunidades que são um pouco difíceis em aparecer, mas eu acho que eu estou empolgado com os projetos que eu estou desenvolvendo de ficção e também de documentário. Então, vamos ver. Eu sempre tentando diversificar. E quem sabe um dia voltar ao teatro também. Pois é interessante que você se formou em teatro e não filme. A sua formação
de teatro ajuda ou atrapalha na sua carreira de cineasta? Eu acho que ajuda todo dia, porque é, na universidade o departamento de teatro era muito bom. E, de certa maneira, foi o processo de descobrir como contar uma história, né? De qualquer maneira, quer queira seja uma história de ficção ou uma história real, mas saber encontrar a estrutura, os personagens, por isso que meus filmes documentários são sempre muito ancorados em personagens fortes, porque eu sou muito o que me comove são, sabe, encontrar as experiências individuais de cada um que informam a uma verdade universal, né? Da nossa natureza humana. Então, para mim, é uma coisa que isso começou no teatro. Eu encontrando as histórias que em obras de teatro e, e vendo como elas eram contadas e como ajudar os atores a criarem esse arco do personagem, a criar a jornada emocional de cada personagem, é uma coisa que me informa todo santo dia na maneira que eu conto e que estruturo os filmes, os documentários que eu faço. E também que eu desenvolvo os roteiros que eu estou desenvolvendo. Então, para mim, é uma coisa que foi essencial na minha formação como diretor e também como editor. Também foi. E como é que essa pandemia que não termina nunca impactou o seu trabalho? Foi muito surreal. A pandemia em março do ano passado, então a gente está chegando a quase um ano. Nós estamos fazendo um ano de pandemia. No dia foi, acho que aqui em Los Angeles foi dia 16 de março, quando eu estava no escritório, e meio que a gente deu conta que eu teria que começar a trabalhar de casa. Então, eu comprei alguns HDs, como eu acabei de Os mostrar há HDs pouco do tempo, Pedro. os HDs, e a gente começou a transferir eu estava trabalhando com um editor naquela época, e a gente começou a criar clones do material. Eu tinha um servidor grande naquela época que não dava para tirar do escritório e não caberia aqui em casa. Então a gente começou a fazer o backup do material nos HDs que eu comprei. O HD é desse tamanho daqui, né? Não é grande, é pequeno, mas cabe 8 terabytes nesse HD. Então, comprei 2 desses, 2 ou 3. A gente fez 3 clones do HD. E o editor começou a trabalhar da casa dele com o software, e eu comecei a trabalhar daqui da minha casa, neste quarto. E a gente meio que trocava os projetos. Então eu podia ver o que ele estava fazendo e ele podia ver o que eu estava fazendo. E foi uma coisa que eu pensei que ia ser uma coisa temporária, mas acabou, sabe, nós estamos nessa realidade. E mudou, de certa maneira, do jeito que eu trabalhava, totalmente. Mas foi um ano difícil, eu acho que foi difícil para nós todos, mas também abriu uma certa oportunidade que, como fez a gente repensar da maneira que a gente trabalhava, eu acho que a gente começou a trabalhar. Eu trabalhei com uma editora, contratei uma editora que eu trabalhei no Great Hack, a incrível Erin Barnett, que também escreveu o Great Hack conosco, e ela editou e escreveu o Rebel Heart. Ela mora em Brooklyn, ela mora em Nova York. E então a gente fez um clone, mandou um HD para ela e começamos a colaborar. Então a gente começou a repensar da maneira que a gente trabalha. E foi
abriu, acho que, novos horizontes, novas oportunidades. A gente tem no filme a animadora que eu falei, a Una, mora em Montreal. A gente fez tudo virtualmente. Ela fazia o trabalho dela, mandava e eu dava o meu feedback, minhas anotações, e a gente foi criando esse processo de criar, a gente foi criando cada um do seu quarto. E a gente, todos os gráficos, tá? A gente tinha animadores de gráficos na Coreia do Sul, em Nova York, até sabe, no Canadá também. Então foi uma coisa que abriu um pouco as oportunidades para colaborações de maneiras que a gente não tinha pensado antes. Mas eu, ao mesmo tempo, sinto um pouco falta de colaborar com pessoas ao vivo. Então, eu acho que a gente nunca vai voltar ao que era antes. Eu acho que, de certa maneira, abrimos esse novo horizonte para colaborações, mas, de certa maneira, também eu estou ansioso para voltar a certos tipos de colaboração em pessoa. E gostaria de voltar a fazer isso. Mas eu acho que nós vamos continuar com uma parte híbrida para sempre, porque isso realmente abriu portas. A gente não estaria conversando aqui, porque você não viria em Miami, nem eu iria para Los Angeles, a gente não estaria tendo essa conversa, por exemplo. Exatamente. Então, não abriu é? muitas portas, exatamente. Então, Nós temos aqui acho que nós temos tempo ainda para ter uma pergunta aqui. Glória Johnson está perguntando. Pedro, durante sua pesquisa para o documentário sobre os homeless, você conheceu o trabalho e a vida de Jean Rice? Não conheci, mas adoraria conhecer. Tá. Então fica a dica aí da Glória Johnson. Vou pesquisar. Exato. Bom, eu acho que nós estamos chegando aqui ao finalzinho, nem vi o tempo passar, foi tão divertido, tão interessante, e eu quero anunciar que a nossa próxima live será, a CCBU Live, será na terça-feira, dia 9 de março, com o jornalista, historiador Eduardo Bueno, o Peninha, que vai falar sobre o novo livro dele, os 200 anos de independência, 200 verbetes para 200 anos de independência. E eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente, fizeram suas perguntas, que enriqueceram tanto essa entrevista. Agradecer principalmente ao Pedro por ter compartilhado com a gente a história do Rebel Heart, a história do Great Hack, e como ele trabalha. Uma inspiração, Pedro, parabéns. E eu convido você. Eu queria também falar que nós vamos fazer em março, nós temos um programa, nós estamos criando um programa especial para celebrar o Dia da Mulher, mas como nós somos muitas mulheres no Centro Cultural, nós vamos usar o mês inteiro, não vamos não ficar com um dia só. Então, nós vamos ter vários programas super interessantes, chequem o nosso Facebook e vejam a programação. Então, eu agradeço de novo ao Pedro e convido o Pedro a deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem final de despedida. Bom, quero agradecer a todo mundo por ter vindo. Eu amei. Primeiro, eu quero agradecer muito a você, Adriana, e ao Centro por terem tido essa live, foi ótimo. E espero em breve poder reunir em pessoa. Espero poder visitar amanhã em breve. E espero que todos possam ver o filme, o Rebel Hearts, ou no Festival de Miami, ou nos outros festivais ao longo do ano, ou quando for ser lançado. E qualquer coisa, me procura no Facebook, perguntas ou comentários. Adoraria saber. A gente pode dar ideias de documentário? Com certeza. Muito bem-vindas. Daremos. Olha, já tem a dica da Glória Johnson, da vida de Jean Rice, e eu já mandei para você uma ideia. Amei. Então tá, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Tudo de bom e muito sucesso nos seus projetos. Até Obrigadão. a próxima. Tchau. Obrigado, beijão. Um beijo. Tchau, tchau.